Este programa é livre para todos os públicos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido você a pegar a oração da cruz. Livrai-nos do mal e vamos rezar juntos assim, nessa manhã de quarta-feira. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz. Pela autoridade dessa palavra, vos peço, Senhor, renova em mim toda a força que emana da cruz, pela força do teu nome, Jesus, pela força da cruz, pelo sangue derramado e pela poderosa intercessão da Virgem Maria, eu renuncio ao pecado, eu renuncio ao medo, à inveja, à mentira e a tudo que causa desunião. Eu renuncio a Satanás e proclamo para o mundo ouvir: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pela força deste madeiro, pela força da cruz, eu te peço, Senhor, dá-me a graça da perseverança, da fidelidade, da alegria e coragem de proclamar que a cruz é sinal de vitória em minha vida e na vida da minha família. Eu te peço, Senhor, a graça de anunciar que não estou sozinho, que pela força da cruz eu assumo a missão que me cabe. Não quero ser mais um neste mundo. Ajuda-me a fazer a diferença. Ajuda-me a ser sal e luz e livra-me de todo o mal. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu convido você a pegar a palavra de Deus, o Evangelho de São Lucas, que nós vamos meditar. Passagem conhecida de todos nós. Passagem que, inclusive aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, nós tínhamos com muita alegria, né? Que ali é a passagem do filho pródigo. Val, depois tu ajuda aqui o padre. Não, ficou. O livro não estava querendo ficar em pé não, mas ficou. Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32. É um pouquinho longo, mas é preciso que leia todo, para que a gente tenha todo o contexto histórico, né? E o que a palavra quer falar com cada um de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus falou uma parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha esbanjado tudo o que possuía, chegou uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o sítio cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o para comermos e festejarmos. Pois este meu filho estava morto e tornou-se a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo.
Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou: o que está acontecendo? Ele respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque recuperou o filho são e salvo. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens como as prostitutas, matas para ele o novilho gordo. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Que lindo. Se tem uma coisa que eu busco trabalhar na minha vida, e os meus irmãos já devem ter ouvido isso bastante e vão ouvir bastante enquanto vida Deus me permitir, é buscar não se acostumar com as coisas de Deus. Eu nem sei quantas vezes já proclamei esse evangelho. Eu nem sei quantas vezes, até mesmo no Sorrindo para a Vida, eu já meditei essa palavra. Mas quando a gente escuta, né, com todas as minhas limitações e misérias, como eu disse, eu tinha preparado uma pregação sobre o Espírito Santo de Deus, e quando acordei, o Senhor colocou no meu coração, foi muito forte, essa palavra recomeço. Eu automaticamente já escrevi: com Deus sempre é possível recomeçar. E saltou ao meu coração a passagem do filho pródigo. A confirmação foi esse belíssimo testemunho. E para mim Deus está não apenas falando, mas está gritando ao nosso coração: com Deus sempre é possível recomeçar. Eu anotei assim: advento, espera, vigilância, tempo de arrumar a casa, faxina, limpar a manjedoura do nosso coração para Jesus nascer. Nós estamos vivendo todo esse momento. É a primeira semana do advento, toda essa preparação, essa feliz expectativa para o Senhor que quer nascer em nosso coração. Por isso, o voltai para mim de todo o coração que estamos vivendo na Canção Nova não é palavra solta ao vento, que está lá em Joel capítulo 2, é toda a direção de Deus para cada um de nós. É tempo de voltar de todo o coração e recomeçar. Eu gosto sempre de dizer isso: recomeçar é começar diferente. Acabamos de ouvir essa linda passagem do filho pródigo. Uma parábola, primeiramente temos que entender, é uma pequena história que ajuda a entender uma verdade complexa. Jesus contou a parábola do filho pródigo para explicar o relacionamento de Deus com o pecador. O que estamos ouvindo é o relacionamento de nosso Deus com cada um de nós pecadores. É bom sempre lembrarmos que o Senhor ama o pecador e abomina o pecado. Ele abomina o pecado. A parábola do filho pródigo, ela quer explicar isso. Essa parábola aparece somente no Evangelho de Lucas. Lembrando que nós estamos no ano A litúrgico, dedicado a São Mateus. E essa parábola do filho pródigo só aparece no Evangelho de Lucas. E o bonito, é uma sequência de outras parábolas. Porque se você pegar a Sagrada Escritura, nós vamos encontrar a parábola da ovelha perdida, vamos encontrar a parábola da moeda perdida. É uma pequena trilogia trazida por Jesus que fala sobre os perdidos. Desculpa essa expressão que eu vou usar, mas a Val há de concordar comigo. O e-mail que você acabou de ler de um testemunho era de uma pessoa que estava perdida. Por 5 anos ela perdeu a sua vida, mas ela foi reencontrada. Ela recomeçou, ela ressignificou a sua história e começou uma nova história
um novo capítulo. Eu não sei o que você vive. Hoje é dia de recomeçar. O propósito dessa parábola, Cristo, ele chama a atenção para o amor e a graça de Deus, ao buscar e perdoar o pecador perdido. As imagens nas 3 histórias que o padre falou, né? A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho pródigo, apontam para Deus e a sua misericórdia, que resgata e recebe o seu povo arrependido. Ele é perdoador e deseja ter-nos sempre ao seu lado, porque Ele é amor. Quando o padre Bruno escreveu esse livro, em um dos capítulos eu falo, esse livro já faz um tempinho que eu escrevi, e eu falo justamente isso: se 1000 vezes cair, 1000 vezes eu vou levantar, mas eu não vou desistir, porque o amor de Deus me sustenta, o amor de Deus me reergue, me levanta. Então, recomeçar sempre. Outro ponto importante é a atitude correta de considerar preciosa a salvação para todos, a salvação dos outros. Correr atrás, claro, nós sabemos que a busca de santidade, a busca da salvação, ninguém salva ninguém. Jesus na cruz morreu para salvar a todos. Eu luto pela minha salvação, a Val luta pela dela, é assim cada um de nós, a Paula, mas a gente pode nos ajudar e querer a salvação de todos, mas quem salva é Jesus, que é Senhor, Salvador e Libertador. Jesus também busca, através dessas ilustrações, destas parábolas, advertir a cada um de nós, né, tirando todo o farisaísmo, que é preciso acolher com bondade os pecadores arrependidos. Eu já testemunhei isso aqui. Eu era padre recém-chegado no Mato Grosso, em Cuiabá, e vivi uma experiência profundíssima, que eu atendi uma pessoa em confissão com pecado. Não existe pecado, pecadinho e pecadão. Pecado é pecado, mas eu posso dizer assim que era de alto nível, de grau. E após aquela confissão, a pessoa que tinha, meu Deus, eu precisei logo em seguida celebrar a missa e na hora da comunhão falar, corpo de Cristo. E ela comungou Jesus, porque ela estava arrependida. E é preciso acolher. Se 1000 vezes cair, 1000 vezes eu vou levantar, mas não vou desistir, recomeçar. O contexto da parábola do filho pródigo mostra que Jesus tem um público diversificado. Por um lado estão os religiosos, fariseus. Do outro lado estão os publicanos, cobradores de impostos para Roma. Aquele povo é o público, pecadores. Estes tinham uma conduta imoral que contrariava a lei de Deus. Por isso eram totalmente excluídos das atividades religiosas daquele tempo, dos judeus. Eram marginalizados pelas pessoas de bem, desprezadas e considerados como a escória da sociedade. Mas se aproximavam de Jesus para aprender com ele. A gente pode perceber que nessa parábola que acabamos de ouvir, existe 3 personagens principais. Claro, tem os que estavam trabalhando com o pai e tal, mas eu quero destacar o pai, o filho mais novo e o filho mais velho. O pai, semelhante ao Pai Celestial, amoroso, que espera, dá o perdão total e recebe com alegria o seu filho. Quem vem ao santuário do Pai das Misericórdias, o santuário que tem este título, Pai das Misericórdias e Deus de toda consolação, desse lugar que o Padre Bruno é apaixonado. Eu falo para todos os lugares, se eu pudesse estaria lá a cada momento da minha vida. Santuário magnífico, lindo. E quando a gente entra no santuário, nós nos deparamos com um belo mosaico, onde a gente vê o pai abraçando o filho e acolhendo com alegria. Todos os detalhes da veste nova, do anel no dedo do filho, a sandália nova. O pai é esse, é o pai do céu, amoroso, que espera de braços abertos.
Eu e você, cada um de nós. O filho mais novo assemelha-se aos perdidos, aos transgressores, decidido a buscar satisfação longe da casa do pai. Mas a alegria é curta, porque a alegria deste mundo é passageira. A alegria é curta na terra do esquecimento de Deus. Nada preenche o vazio da ausência do pai. Repito, nada preenche o vazio da ausência do pai. O filho mais velho ilustra o espírito orgulhoso e depreciativo de muitas vezes nós, até que naquele momento era para quê? Para mostrar esse espírito dos fariseus que detestavam a presença dos pecadores, se julgando os melhores e mais dignos que os outros. Então isso era muito forte. O significado, meus irmãos, dessa parábola é muito grande, é muito linda. Essa é uma linda ilustração acerca do amor universal e incondicional. Já ouviu essa palavra? O Senhor nos ama incondicionalmente. Ou seja, Ele não põe condição nenhuma. Basta nós estarmos ali, de coração aberto. Voltar de todo o coração. O amor sem condição. O amor dele é incondicional por cada um de nós, seres humanos que somos desobedientes. Ele é Deus que espera, perdoa, vai ao encontro, recebe os filhos que estavam perdidos. Deus é nosso Pai amoroso, com filhos diferentes do seu lar. Ele ampara, cuida, dá segurança e companhia leal a todos eles. Eu posso dizer que essa é uma das parábolas mais conhecidas da Sagrada Escritura. Falou a parábola do filho pródigo, todo mundo já lembra. Todo mundo lembra. E diante dos pecadores publicanos, não era uma simples história, né? Havia uma grande mensagem que Jesus, ele utilizou porque existia uma pedagogia formativa com nosso Senhor que era sobrenatural, né? Ele usava do momento, dos tempos, dos acontecimentos ali. E ali ele estava deixando claro a possibilidade de recomeçar. Para Deus, nada é impossível. O Evangelho significa boa nova, boa notícia, novo começo. E não somente a boa nova, boa notícia, novo recomeço com relação à vida espiritual, mas o princípio para todas as áreas da nossa vida é recomeçar em tudo. Volto para o testemunho e assim alegra o meu coração, porque não foi apenas voltar para Deus, foi um novo recomeço em tudo, até na sociedade, mudou de endereço. Que lindo quando ela falou, atenção, canção nova, modifica o meu endereço, porque eu mudei mesmo. Isso é muito belo, é gratificante, não é apenas uma mudança espiritual, é uma mudança concreta, de vida. Foi sério, né? Recomeçar. Com Deus é possível ter um novo começo para o nosso casamento, para os nossos negócios, nossos projetos, nossos sonhos. Não importa o que tenha acontecido, com Deus podemos começar de novo. Olha, quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Eu estou no meio aqui de vários irmãos trabalhando, aqui nesse grupo de oração, que eu amo dizer isso. Estamos aqui com uma bancada repleta, todos lutam contra o pecado. E somos pecadores. E queremos recomeçar. O que é que o inimigo de Deus faz muitas vezes? Ele quer porque ele vem para matar, roubar e destruir. E aí ele quer nos oprimir. Eu já dei várias vezes esse testemunho aqui na bancada do Sorrindo para a Vida, quando eu celebrei a minha primeira missa lá em Mamanguape, na Paraíba. Atenção, povo de Mamanguape, dia 21 de dezembro, aniversário do Padre Jonas, eu vou estar celebrando meus 15 anos nessa cidade. Que eu namorei, dancei forró, vivia na praia. Agora imagina a minha primeira missa, entrando lá no Instituto Moderno, colégio lá do meu avô,
gente de um lado, gente do outro, e quando eu olhava, aquela eu namorei, aquela eu fiquei, aquela ali eu tomei cachaça. Menino, eu fui ficando oprimido. Quando eu cheguei no altar, para começar a missa, eu estava morto, porque o inimigo de Deus quer fazer isso. Jogar na cara. Eu beijei o altar, levantei a cabeça, fechei os olhos e disse, com você eu namorei, com você eu fiquei, parará, porém a palavra de Deus me garante. Eis que faço nova todas as coisas. Aquele Bruno morreu. Quem vos fala agora é o novo, e é o Padre Bruno. E assim vamos começar a missa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E show, capeta. Comecei, mas o inimigo de Deus faz isso, ele quer nos oprimir, ele quer tirar a nossa... Então renuncie, caiu, levanta, recomeçar. Hoje é o dia do recomeço, último dia do mês de novembro, amanhã, primeiro dia do mês de dezembro, mas o amanhã a Deus pertence. Nesta quarta-feira, nesse dia tão especial que a Canção Nova vive, toda a expectativa dos 100%, recomece para o Senhor agora. Com Deus é possível sim. Para algumas pessoas isso é impossível, principalmente para aquele povo, para aqueles religiosos, doutores da lei, críticos que viviam, né? Porque eles estavam fazendo amizade com aquela gente baixa, até comendo com eles. Para eles, alguns diziam, né? Uma vez fracassado, sempre fracassado. Mas a gente diz diferente. Uma vez fracassado, com Deus, recomeça, bola para frente e faz um novo acontecer. O nosso Deus pode transformar maldição em bênção. Se você pegar a Sagrada Escritura, muitos dos lugares que se tornaram santos eram lugares de profanações. E por onde Jesus passou, transformou. Por onde ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem. Ele é o Senhor, Salvador e Libertador. Ele pode. O nosso Deus pode transformar toda maldição em bênção. Basta você querer e recomeçar. Então a pergunta é, e aqui eu quero, caminhando para esses minutos que nos faltam, 10 minutos mais ou menos, Lu, vai me monitorando aí. O que fazer para começar de novo? O que fazer, Padre? Eu reconheço o meu pecado, né? Quero recomeçar. Lógico que nem preciso colocar isso aqui nos 3 itens que vou trabalhar. Mas você sabe que o inicial é a confissão. Pecado confessado, pecado perdoado. Pecado confessado, pecado esquecido. Primeiro. Mas vamos para 3 pontos iniciais. Primeiro, que faz parte da confissão, porque para ter o pecado perdoado, precisa ter o arrependimento. Então a primeira coisa, você pode anotar no seu caderninho, inclusive eu quero agradecer, eu não sei quem foi, Val, mas mandaram para nós um caderno com o nosso nome. É verdade. O meu foi de São Miguel Arcanjo, tão bonitinho. Então, o meu também. Lindo, lindo, obrigado, viu? Amei o caderno, tá certo? De Minas Gerais. Então pega seu caderno aí e anota primeiro, isso é Valdênia. Lembrou, não? Lá no Mundão a gente fala assim, dá um Google, aqui a gente fala, pede Dá um Val. aval. Ela guarda tudo na cabeça. Tá boa. Primeiro, nós estamos dentro da parábola do filho pródigo, do filho que se arrependeu, não é isso? Uhum. Então, primeiro, reconhecer onde foi o erro. Reconhecer onde foi o erro. Isso não é acusação, é reconhecimento. Quem acusa é Satanás. Mas quando eu reconheço, tem uma música que a gente canta assim, eu reconheço, reconhecer. Eu reconheço. E quando eu digo eu reconheço, eu estou dizendo, sabe o quê? Não a Satanás. Então, reconhecer onde foi o erro. O jovem tinha perdido tudo. E como fala tão bem e nos ensina tão bem o nosso pai fundador, tudo é tudo. Então, aquele jovem tinha perdido tudo. Herança, proteção, a dignidade por ter tomado uma decisão errada. Uma coisa interessante aqui, o problema não é o erro, mas as atitudes
que se toma depois do erro. Errou, recomeça. Quantas vezes é preciso na nossa vida recomeçar? Padre Bruno, o senhor já recomeçou? Todo dia. Meu amigo, eu recomecei hoje. Todo dia é recomeço. Todo dia decisões, todo dia. Então, reconhecer onde foi o erro. Davi. Quem não conhece a história de Davi? Davi era um homem segundo o coração de Deus, não porque era perfeito. Gente, Davi pecou. Mas por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele tinha atitude de quebrantamento quando era confrontado com os seus erros. Ele reconheceu. Então reconheça que Ele é Senhor, Salvador e Libertador. Talvez hoje seja o seu dia de recomeçar de novo. Em alguma área de sua vida, reconheça que você errou, que pisou na bola, que meteu os pés pelas mãos, que chutou o pau da barraca, por fim, tomou uma decisão errada. Assuma sua parte na situação. Não fuja da responsabilidade. Não fuja. Não se coloque como vítima, culpando os outros pelos seus erros. Ah, mas aconteceu isso porque Paulo fez assim. Não, porque Valdir... Não, foi porque você tomou uma decisão. Certo ou errada, mas tomou. E aí está arcando com as consequências. Então não fuja da responsabilidade. Tome uma decisão radical como aquele jovem. Ele reconheceu que tinha errado, tomou uma atitude. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E o pai estava como? Carrancudo? Mandou ele embora? Não, estava de braços abertos. Braços abertos. Eu me emocionei agora porque eu me lembrei de um filho espiritual que ficou um ano preso. Foi uma das dores grandes que eu vivi. Um filho espiritual. E eu ia todo mês no presídio visitá-lo. Um erro que ele cometeu na vida e ficou preso. E eu não deixei um ano. Todo ano eu ia. Nas vésperas do Dia dos Pais, o juiz ligou dizendo: ele vai ser solto e é o Senhor que vai lá para tirá-lo da prisão. E eu fui. E a única coisa que me deu, eu não tinha palavras, eu não sabia o que falar, eu só queria abraçá-lo. E eu falei muitas vezes no ouvido dele: recomeçar, recomeçar, recomeçar. Hoje, um homem de Deus, vivendo intensamente, né? Que alegria, Senhor, que alegria. Recomeçar. Quem nunca tiver pecado, e eu sempre disse a ele: não tenha vergonha, você recomeçou, pagou as suas dívidas, é vida nova, com olhar de esperança, com olhar de fé, perseverança, e faça a diferença no agora. Então, tome a decisão. Cuidado, o inimigo pode tentar impedir. Não fique no amanhã eu faço, amanhã eu vou. É agora, é hoje. Hoje é a sua decisão de recomeçar. Tome cuidado para não se prender às perdas da vida. Como aquele jovem havia perdido muita coisa, porém ele valorizou, não o que perdeu, mas ele valorizou o que lhe restava. E o que é que lhe restava? A casa do pai, que estava ali, sempre esteve ali. Faça como esse jovem da parábola nesse dia. Não lamente por aquilo que perdeu. Focalize toda a sua vida, toda a sua atenção naquilo que você ainda tem. Não fique olhando no que perdeu. O que passou, passou, perdeu, não volta mais. Mas o que você ainda tem, corre atrás. Veste a camisa, luta, acredita, corre atrás nisso. Ah, mas eu perdi isso, eu perdi aquilo. Perdeu. Agora luta pelo que você acredita, pelo que você tem. Faça isso acontecer. Então, primeira coisa, o padre falou: reconhecer onde foi o erro. Segundo, reavaliar os valores.
A maior obra do Pai não é aquilo que Ele te dá, mas naquilo em que Ele te transforma. É por isso que Deus às vezes permite que percamos alguma coisa da vida, porque Ele quer que valorizemos mais o que somos do que temos. Devemos valorizar as pessoas pelo que elas são e não pelo que elas têm ou fazem. A Valdênia não vale para mim pelo que ela pode fazer por mim, mas pelo que ela é. Você e eu sigamos firmes. Deus nos criou para vivermos num mundo perfeito. Estamos vivendo num mundo cheio de ervas daninhas, de conflitos, de maldades. O lobo está solto. Portanto, enquanto não chegarmos à terra, que o maná, leite e o mel, a nova Jerusalém, enquanto não chegar esse momento, os céus novos que tanto esperamos, a eternidade, sempre vai ter sofrimento, decisões e escolhas. Então, reavalie os valores da sua vida. Primeiro, reconheça onde foi o erro. Segundo, reavaliação dos valores. Terceiro e último, entender que a graça de Deus é o único caminho para o recomeço. Quando aquele jovem disse, não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Aquele rapaz cheio de si, reivindicando a herança com o pai ainda vivo, estava morto. Entendamos que somente a graça de Deus é que nos põe de pé novamente. A graça nos dá nova vida, a graça nos traz roupas novas, um anel no dedo, sandália nos pés. A graça nos devolve a proteção e a dignidade. Pela graça de Deus somos mais que vencedores. É pela graça de Deus somos mais que vencedores. O Filho do Homem veio para buscar salvar o que estava perdido. Mais do que nunca neste tempo temos proclamado isso com tanta alegria, que Ele é Senhor, Salvador e Libertador. Volta para o Senhor. Volta para o Senhor, Padre Bruno. Volta para o Senhor, Canção Nova. Volta para o Senhor, André. Volta para o Senhor, Sapo. Paula Guimarães. Valdênia. Val. Voltemos para o Senhor. Ele está de braço aberto, esperando a cada um de nós. Eu quero terminar dizendo isso. E o que eu mais peço nesta quarta-feira é que nós possamos ser libertos de todas as amarras do passado. Olhar de esperança. Eu coloquei como título dessa pregação, com Deus sempre é possível recomeçar. Que você seja liberto de todas as amarras. O perdão de Deus te liberta para você ter tudo que era seu. Onde há perdão, há alegria. O pai do jovem disse, vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. O que era velho, passou. Eis que eu faço nova todas as coisas. Hoje é o último dia do mês, mas pode ser o primeiro dia do novo tempo na sua vida. É tempo de recomeçar e proclamar que Ele é Senhor, Salvador e Libertador. Vamos rezar, irmãos? Vamos pedir essa graça ao Senhor na nossa vida, clamando mesmo essa certeza do recomeço, voltando para o Senhor de todo o coração. Shiri ela canta na Síria, ela canta na bandeira, ela canta.